De uma forma ou de outra, somos todos mal. Quem disse isso foi Richard Ramirez logo depois de ser preso. Ele é um serial killer que ficou conhecido como o The Night Stalker, ou o perseguidor da noite. Ele ficou mesmo conhecido como a personificação do mal. Não só pelos seus assassinatos, mas também pelo seu método, e que segundo ele, eram influenciados por nada mais nada menos que Satanás. Tranque suas portas e janelas, porque você pode ser o próximo. Essa era a mensagem que a polícia de Los Angeles estava passando para a sua população. Eu sou o Rafael do canal Conspirando os Fatos, sejam bem-vindos, e neste 6º episódio da Sexta Assassina, vamos mergulhar no mundo sádico desse serial killer chamado Richard Ramirez. Mas antes de começar o vídeo, como sempre, eu peço a sua ajuda. Se você estiver curtindo o canal e tiver a fim de dar aquele apoio, deixa seu comentário, dá um like, compartilha com os amigos se puder, que já ajuda bastante. Rivers run dry, dust spreads in the air. Two dark days, do you have a tear? Ramirez poderia ser comparado como o bicho-papão, aquele que todos nós temíamos quando éramos crianças. Ele entrava nas casas durante a noite às escondidas e deixava um rastro de sangue. Homens, mulheres, crianças, todos eles encararam o que literalmente podemos chamar de a face do mal. Mas o que levou um menino comum a cometer todas essas atrocidades e também começar a adorar Satanás? O homem que marcava suas vítimas com um pentagrama invertido nasceu em 29 de fevereiro de 1960. Antes de se tornar um satanista declarado, ele era, como todos nós, um jovem inocente. Mas como a maioria dos serial killers, Richard teve uma infância muito dura, cercada de violência e traumas. Seu pai era ex-policial no México e depois se mudou para El Paso, nos Estados Unidos, no Texas. E infelizmente seu pai tinha surtos de violência e Richard era uma das grandes vítimas de suas agressões. Sua mãe era uma fanática religiosa, também como praxe de muitas mães de outros serial killers. Quando criança, Richard passou a ser espancado por seu pai tão violentamente que ele perdeu os sentidos 2 vezes. Isso deixou uma sequela nele. Ele passou a sofrer ataques epiléticos. Ele também teria presenciado um dos vizinhos molestando seu irmão. Na escola ele era um moleque normal, todo mundo gostava dele, ele tinha várias namoradinhas e uma delas até disse depois que ele era um cara muito dócil, um cara muito gentil com ela. Mas então o que aconteceu com Richard? Um dos fatos constantemente mencionados por especialistas que tentam entender a mente de Richard citam que quando ele tinha 12 anos, ele experimentou algo terrível que teria sido muito traumático. Seu primo, que era um veterano de guerra, tinha acabado de voltar do Vietnã. Então um dia ele chamou Richard e começou a mostrar umas fotos para ele. Essas fotos mostravam mulheres que teriam sido abusadas sexualmente pelos soldados durante a guerra do Vietnã. E isso não era o pior. Ele também mostrou fotos para o Richard de mulheres decapitadas, seriam as mulheres que eles abusaram e mataram depois. Isso teoricamente teria traumatizado Richard, mas segundo ele, não. Ele disse que essas fotos o incentivou a fazer o que ele estava fazendo. E nesta mesma casa, o seu primo, o mesmo que mostrou as fotos, assassinou friamente sua esposa com um tiro no rosto, bem na frente do Richard. Na época Richard tinha somente 14 anos, então ele foi instruído para seu primo para não falar nada. Mas depois de algum tempo, seu primo foi preso, mas não foi condenado, porque ele foi parar num hospital psiquiátrico porque disseram que ele estaria louco. Um dia Richard teve que voltar para a casa da tragédia para buscar alguns pertences. E depois disso, ele dizia que até hoje sentia o cheiro de sangue e que ele teria experimentado naquela casa uma experiência mística que mudou a vida dele. O menino retraído, que era um garoto normal, ficou alguns anos sem demonstrar nada de traumático, mas então ele começou a roubar casas.
Foi aí que começou a carreira criminal de Richard. Ele praticamente abandonou a escola. E depois disso, foi para Los Angeles visitar um irmão dele que era viciado em heroína. Ele acabou ficando por lá. Acabou também viciando em drogas. Ele começou a utilizar LSD e também um calmante que naquela época era conhecido como poeira de anjo. Essa poeira de anjo era muito utilizada na época, porque um dos efeitos seria psicose e também alucinações. Como muitos moleques naquela época, Richard era obcecado por heavy metal satânico. Ele também adorava filmes de horrores. Algumas pessoas dizem que isso teria sido seu primeiro contato com Satanás. Em 1978, já com 18 anos, ele também se viciou em cocaína e começou a ler um livro que é conhecido como a Bíblia de Satanás. Ele ficou tão inspirado com este livro que ele dirigiu para São Francisco para conhecer pessoalmente o autor deste livro. E foi em São Francisco que ele começou a se envolver com rituais satânicos e seitas. Ele disse que em uma dessas sessões sombrias, ele realmente sentiu Satã colocando a mão nele. Nessa época, Richard tinha cortado relações com sua família. Pouco se sabe o que ele estava fazendo, mas algumas informações dizem que ele arrumou um trabalho em um pequeno hotel ou um motel na beira de estrada nos Estados Unidos. Foi lá também que ele começou a cometer alguns crimes. Ele roubava os pertences dos hóspedes quando eles saíam do quarto. E também foi dito que neste hotel um dia ele foi gravemente espancado, porque um dos hóspedes teria voltado para o quarto e encontrou Richard tentando molestar sua esposa. Em 1983, a irmã de Richard foi visitá-lo. Ela queria reencontrar o irmão, então foi até a Califórnia para encontrá-lo e realmente encontrou-o morando em um hotel muito barato. Ele confessou que era usuário de drogas, estava altamente viciado em cocaína e heroína e que precisava roubar para manter o seu vício. E ele disse que a única razão, o único motivo que eles não conseguiam pegá-lo era porque Satanás estava sempre o protegendo. Em 1984, ele cometeu seu primeiro assassinato. Ele estuprou e matou uma menina de 9 anos que estava hospedada no mesmo hotel que ele estava em São Francisco. Este crime só foi descoberto muito mais tarde por causa dos exames de DNA e evidências que ele deixou para trás. Ele teria levado essa menina para um porão, a estuprado, a matado, esfaqueado e pendurado ela em um cano. 2 meses depois, Richard teria cometido seu segundo assassinato. Ele entrou na residência de uma senhora de 79 anos que estava dormindo. Quando ele a encontrou na cama, ele a esfaqueou e roubou todos os seus pertences. No seu terceiro ataque, a vítima sobreviveu. Era uma menina que estava chegando de carro e estava entrando na sua garagem. Quando ela desceu do carro, Richard simplesmente atirou nela. Ela nem conseguiu ver de onde os tiros vieram. Essa não foi a única vítima que sobreviveu, não. Várias vítimas do Richard teriam sobrevivido. E algumas delas ele mesmo teria deixado as vítimas sobreviver, o que deixou os policiais muito confusos com o seu modo de operar. Em 1985, ele continuou com sua onda de assassinatos. Ele entrou na casa de um casal, matou o marido, amarrou a esposa, a estuprou, depois a matou. E ele levou um souvenir. Ele retirou os olhos dessa mulher e teria colocado dentro de uma caixinha de bijuterias que ele também teria roubado. Isso se tornou uma coisa comum no modo que o Richard operava. Ele entrava na casa de casais, matava o marido e estuprava a esposa. Mas antes de matá-las, ele pedia para que elas adorassem Satã. No mesmo ano, em 1985, ele entrou na casa de 2 mulheres que tinham mais de 80 anos. Ele as estuprou, as machucou, as agrediu, as espancou com martelo e outras ferramentas, e depois, quando elas estavam inconscientes, ele desenhou um pentagrama na perna delas. Uma das vítimas conseguiu sobreviver, a outra morreu no hospital devido aos ferimentos. Uma vez ele entrou numa casa de uma mulher que tinha um filho de 11 anos. Ele amarrou o filho, estuprou a mulher, mas desta vez ele não os matou, ele poupou a vida deles por alguma razão. Em outro caso, a vítima era uma menina de 16 anos que ele entrou na casa e, quando ela estava dormindo, ele a estuprou. Ele tentou agredi-la com uma ferramenta, com uma chave de fenda, e depois estava procurando uma faca para tentar cortar a sua garganta, mas ele não encontrou a faca. Então ele pegou o fio do telefone e tentou enforcá-la, mas quando ele estava tentando enforcá-la, esse fio começou a dar um curto-circuito, começou a sair faíscas deste fio, e ele se assustou.
E ele disse que talvez era Deus que estaria tentando proteger aquela menina, e ele temeu a Deus e saiu e deixou a menina sobreviver. Mas infelizmente ela teve que dar quase 450 pontos por todo o corpo devido às agressões do Richard. Mas neste ano, em 1985, foi o ano que sua onda de crime estava para acabar. Um dia, o Night Stalker entrou em uma casa, mas a família percebeu, então ele teve que sair correndo e tentou fugir. Ele estava com um carro roubado, mas a família conseguiu ver este carro e anotou as placas deste carro. Algum tempo depois, ele entrou em outra casa, era a casa de um casal. O que ele fez? Ele matou o marido, estuprou a mulher e a amarrou, mas ele não a matou. E ele pediu para avisar a polícia que o Night Stalker esteve por lá. Mas ela lembrou perfeitamente de suas características e passou a descrição para a polícia, que fez um retrato falado. Imediatamente a polícia divulgou esse retrato falado por toda parte, televisão, outdoors, posters por toda a cidade. Ele não sabia que seu rosto estava por toda parte, mas ele começou a desconfiar um dia que algumas mulheres conversando em espanhol começaram a apontar para ele e disseram El Matador. Então ele fugiu, saiu correndo. E logo um pouco tempo depois disso, ele tentou assaltar uma pessoa. Ele tentou assaltar um carro, tirar esse motorista do carro, mas algumas testemunhas viram isso e reconheceram ele. Então eles foram atrás dele, conseguiram pegá-lo e espancaram quase até a morte. Richard Ramirez foi finalmente preso e em 1989 ele foi a julgamento. Durante esse período de julgamento, um dos jurados teria sido assassinado e as características eram muito similares aos assassinatos de Richard. Mas ele estava preso, não tinha sido como ser ele. Então eles estavam pensando que ele teria orquestrado este assassinato pela cadeia. Mas depois eles descartaram e falaram que era só uma coincidência. Finalmente, no dia 20 de setembro de 1989, Richard Ramirez foi condenado. Ele estava sendo julgado por 43 crimes, incluindo 13 assassinatos, 5 tentativas de assassinatos, 11 alegações de ataques sexuais e 14 assaltos. O veredito final: pena de morte. Depois de escutar o veredito, ele começou a usar palavras repetitivas dizendo que todo mundo no tribunal que estava presente eram hipócritas assassinos. Ele começou a culpar o governo pelos seus crimes e disse que o governo era igual a ele, mas em maiores proporções. Seu discurso não terminou. Ele começou a repetir palavras e frases que diziam: "Vocês não me entendem e não espero que vocês me entendam. Vocês não são capazes de me entender, porque eu sou superior às suas experiências. Eu vou ser vingado. Lúcifer está entre nós." Por incrível que pareça, Richard ganhou vários seguidores e fãs. O que é normal, acontece. Alguns deles até se casam, como Ted Bundy, por exemplo. Ele praticamente virou uma celebridade do crime. Vários canais de televisão tentavam o entrevistar, fãs que tentavam visitá-lo. Ele passou 23 anos no corredor da morte, esperando pela sua execução, mas acabou morrendo antes disso. Em 2013, com 53 anos, Richard morreu de câncer. E você? Me conta o que você acha desse cara. Deixa aí nos seus comentários, eu tô curioso para saber. Não percam os próximos vídeos, muito obrigado pelo seu suporte, não se esqueça de se inscrever e deixar um like para ajudar o canal. Um grande abraço.